E aí, nono ano, tudo bem, pessoal? Voltamos com nossa física, não é? Bom, hoje nós vamos trabalhar essa nossa física elétrica resolvendo algumas questões, tá? Hoje a gente vai resolver algumas questões que na nossa aula 2 do módulo 14, ela vai servir como uma revisão, tá bom? Para a nossa prova, que acontece a partir de hoje, você que está assistindo essa aula, né? E ela vai até na sexta-feira, tá bom? Então, se você observar, se você olhar essas resoluções, existem algumas questões na sua prova que tem uma aparência parecida, né? Uma aparência, uma semelhança entre as questões que eu vou resolver aqui e as questões da sua avaliação, tá bom? Bom, para a gente poder resolver essas questões, eu vou escolher uma atividade que é o Em Casa, da nossa página 461, tá? Eu vou colocando para vocês aqui, vou fazendo a leitura da questão, você vai pegar a sua apostila e nós vamos resolvendo as questões especificando qual a fórmula que você vai utilizar, tá bom? Que foi a fórmula que a gente está utilizando sempre, que é a fórmula de corrente elétrica, a fórmula de tensão, a fórmula de resistência, tá? E assim por diante, tá bom? Então vamos observar essas questões que eu vou resolver para que ela possa lhe ajudar na resolução das questões da prova e para que a gente possa também ter um entendimento do nosso próximo conteúdo, que vem na próxima semana, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou começar com vocês aqui na questão de número 1, página 461. Ela tem letra A e letra B, são questões abertas, né? São questões discursivas. Então, nós vamos ter que utilizar a fórmula também de maneira discursiva, tá? Bom, a questão fala o seguinte, nossa primeira questão. Sabe-se que um coulomb corresponde à quantidade de carga elétrica de 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, tá? Então, ele me falou que um coulomb, quem é esse um coulomb? Um coulomb, gente, na verdade, é o valor da carga. A carga elétrica ela é calculada em coulomb, tá bom? Ele falou que nessa carga existe uma quantidade de elétrons que produzem essa carga. Ele nos disse aqui que equivale a 6,25 vezes 10 elevado a 18. Bom? Então, você pode observar que são muitos elétrons. Esse 10 elevado a 18 aqui são 18 casas decimais. Aí ele fala o seguinte, continuando. Letra A. Qual é a quantidade de carga elétrica transportada ou transportadas em 2,75 vezes 10 elevado a 20 elétrons? Bom, ele nos deu esses dados aqui. Eu sei que o valor da carga elementar, isso aqui é uma constante, a carga de um elétron, equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Coulomb, que essa é a carga de um único elétron. Lembrando que essa carga ela pode ficar uma carga negativa ou ela pode ficar uma carga positiva, tá bom? Professor, qual é a fórmula específica para se fazer esse cálculo? Você pode observar que é a nossa fórmula da carga. A carga é o número de elétrons multiplicado pela carga elementar. Você vai utilizar essa formulazinha aqui. Sempre que você for trabalhar com carga, essa é a sua fórmula principal, tá bom? Que é a chamada fórmula da quantidade de carga elétrica, tá? Aqui nós temos a carga, que é o valor do Q, o número de elétrons e a carga elementar, que é a carga de um único elétron ou um único próton, tá bom? A questão faz uma pergunta, você vai utilizar essa fórmula. Quem é a nossa letra A? Ela te fez algumas afirmações para você ter uma ajuda, não é? E falou o seguinte. Qual é a quantidade de carga elétrica transportada em 2,75 vezes 10 elevado a 20 elétrons? Ele quer que você encontre essa carga, não é? Bom, então ele quer que você encontre o valor do Q. Professor, ele me deu o quê, na verdade? Ele me deu que dados que ele me deu aqui, ele me forneceu? Ele te forneceu o valor do N, que é o número de elétrons. Ele falou que aqui no caso vale 2,75 vezes 10 elevado a 20, tá? Elétrons. Então, quando ele fala de elétrons, na verdade,
ele fala de carga negativa, não é? Então ele quer saber essa carga. Professor, está faltando o valor do E. O valor do E é uma constante. A carga elementar, ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é a carga de um único elétron. Bom, agora nós vamos calcular essa carga. Como nós vamos calcular essa carga? Você vai utilizar a fórmula do Q, né? Aí fica Q é igual a N. Quem é o nosso N, professor? É o número de elétrons, que no caso fica 2,75 vezes 10 elevado a 20, multiplicado pela carga desse único elétron. Essa aqui é a quantidade de elétrons, tá bom? Essa aqui é a carga de um único elétron, multiplicado por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Bom, antes de você multiplicar isso aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou reduzir esse 10 elevado a 20 para 10 elevado a 19. Isso fica quanto, professor? Isso vai ficar assim, ó, Q é igual a... Essa vírgulazinha, você pode observar que essa vírgula, ela corre uma casa para a direita. Eu diminuo o expoente. Vai ficar 27,5 vezes 10 elevado a 19, multiplicado por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Então, você pode observar que eu posso cortar essas bases, porque uma é positiva e a outra é negativa. Então, isso aqui dá um elemento unitário, tá? Então, essa carga que eu quero calcular, ela na verdade é 27,5 multiplicado por 1,6, tá bom? Bom, nossa matemática aqui, nós vamos calcular como? Eu vou multiplicar esse 27,5 pelo 16, né? Olha o que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Esse 20 multiplicado por 1,6 vai dar 32. Tá bom? 7,5 multiplicado por 1,6 vai dar quanto? Olha o que eu vou fazer aqui. Vai dar 32, que é o nosso 20, né? O nosso 7,5, ele vai dar... Deixa eu ver aqui. Ele vai dar 8 mais 4, né? Vai ficar 12. Tá bom? Então fica 7,5 multiplicado por 1,6 vai dar 12. Então somando isso aqui nós temos 44 coulombs. Então, o nosso cálculo aqui vai dar 44 coulombs, tá? Essa é a nossa carga, tá certo? Se você quiser fazer um cálculo direto, pode. Eu fiz um cálculo, eu primeiro peguei o 20 e multipliquei por 1,6, deu 32. O 7,5 eu multipliquei pelo 1,6 também, esse 7,5, deu 12, tá? No caso, 12, tá bom? Com 32, vai dar 44 coulombs. Essa é a nossa carga. Ou melhor, essa é a carga transportada por essa quantidade de elétrons, que é uma quantidade bem elevada. Você pode perceber que é uma quantidade bem maior que essa daqui. Tá bom? Essa é a nossa letra A. Letra B. Letra B faz a seguinte pergunta. Considerando que essa quantidade de carga elétrica passe por um fio metálico durante 4 segundos, qual será a intensidade da corrente elétrica em amperes? Tá? Bom, essa carga aqui, na verdade, ela é 44 coulombs. Eu tenho o valor da carga. Bom, e eu quero achar o valor da corrente elétrica. Professor, qual é a fórmula utilizada? A fórmula utilizada é corrente, é a carga, é a nossa carga, dividido pelo intervalo de tempo. Bom, você vai encontrar essa corrente elétrica, chama de intensidade de corrente elétrica. Então, essa fórmulazinha aqui, olha, você vai utilizar para achar a nossa corrente. Então, quem seria ela? A nossa corrente é a carga, que no caso fica 44.
Ele me falou aqui que o tempo são 4 segundos. Então, eu vou dividir por 4. Tá? O nosso ΔT aqui, ó, nosso ΔT, ele é 4 segundos. Então, isso aqui vai dar uma corrente de 11 amperes. Tá? Amperes é a unidade de corrente elétrica. Tá bom? Ou melhor, é a quantidade de carga que passa por segundo por um condutor. Tá bom? A carga ela é acumulada, ela fica parada. Quando essa carga se transporta, ou quando essa carga se movimenta, ela gera uma corrente elétrica. Nesse caso aqui nós temos uma corrente de 11 amperes. Tá bom? Bom, essa aqui é a nossa primeira questão, ela foi muito simples. Nós utilizamos a fórmula de carga elétrica e a fórmula de corrente elétrica. Tá? Nossa segunda questão fala o seguinte. Segunda. Em um condutor circular, uma corrente elétrica de intensidade 8 amperes, né? Eu tenho um condutor e eu tenho uma corrente de 8 amperes, tá? Quem é o 8, professor? É o valor do I. Toda vez que eu te fornecer o valor da corrente elétrica, é o valorzinho do I, tá bom? Qual é a quantidade de carga elétrica que atravessa esse condutor em 1 minuto? Então, a nossa letra A, ele me deu o tempo. Ele falou que esse tempo é 1 minuto. Ele quer saber o valor da carga gerada por essa corrente em 1 minuto. Ou melhor, qual é a carga transportada gerando essa corrente elétrica em 1 minuto? Bom, eu vou utilizar essa nossa mesma fórmula. Então fica corrente é a carga dividido pelo intervalo de tempo. Bom, temos fatores muito importantes que você precisa prestar atenção antes de você resolver esse tipo de questão. Primeiro ponto que você precisa prestar muita atenção é o tempo. O nosso ΔT aqui, ó, o tempozinho, ele precisa estar em segundos, tá? Ele precisa estar em segundos. Isso é muito importante. A carga, ela está em coulombs, é o valor do Czinho. O tempo precisa estar em segundos. Então, ele me deu o valor de 1 minuto. Eu tenho que transformar esse 1 minuto em segundos. Professor, então qual é a correspondente desse 1 minuto aqui? Esse 1 minuto, ele corresponde a 60 segundos, não é? Bom, então vamos lá. Para a gente achar essa nossa corrente, nós vamos ter o quê? Aliás, para achar a nossa carga. Então, a nossa carga é a corrente multiplicado pelo intervalo de tempo, tá? Que no caso vai dar 8, é a nossa corrente, multiplicado por 1? Não. Multiplicado por 60. Então, vamos multiplicar por 60. Então, essa cargazinha aqui, 8 multiplicado por 60, então a nossa carga ela vai dar um valor de 480 coulombs. Tá bom? Esse é o valor da nossa carga transportada por uma corrente de 8 amperes em 60 segundos. No caso, esses 60 segundos, ele equivale a 1 minuto. Então, você precisa prestar muita atenção nesses detalhes, tá? Não deixa a questão te pegar, não. Bom, essa aqui é a nossa letra A. Quem é a nossa letra B? Nossa letra B fala o seguinte: quantos elétrons transportaram essa carga? Quantos elétrons? Ou melhor, eu quero saber o valor do N. Então, na nossa letra B, eu tenho a carga, que é 480 coulombs, é o valor dessa cargazinha que eu encontrei aqui, tá bom? Utilizando a nossa fórmula da corrente elétrica, essa mesma fórmula aqui. Bom, eu tenho o valor do E, que é a carga de um elétron, a gente chama de carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, essa aqui é a carga de um próton ou a carga de um elétron. E eu quero saber o valor do N. Professor, quem é o meu N? É o número de elétrons, tá bom? Transportado por essa corrente que gera essa carga. Bom, então eu vou utilizar a nossa velha fórmula da carga, né? Que é essa daqui, olha. Então fica
A carga é o número de elétrons multiplicado pela carga elementar, que é a carga de um elétron. Então fica 480 é igual a N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá bom? Quem está multiplicando passa dividindo, tá? Ele vai passar dividindo esse valorzinho, então fica N é igual a 480 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, professor, eu posso dividir? Tem como dividir? Tem. Tá? 480 por 1,6 tem como você dividir. Ok? Vai ficar quanto? Bom, eu vou simplificar. O nosso 480 é a mesma coisa que 4,8 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Eu fiz a vírgula correr duas casas para a esquerda, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá bom? Se você dividir o 4,8 pelo 1,6, vai dar 3. Então fica N é igual a 3 vezes. Esse 10 elevado a menos 19, ele vai subir. Quando ele sobe, ele troca de sinal. Então vai ficar mais 19 mais 2. Ele vai somar o 19 com o 2. Ele faz uma troca de sinal. O expoente, quando ele troca de denominador para o numerador, ele troca o sinal dele, né? Então, na verdade, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 21 elétrons, né? Nós vamos ter 3 vezes 10 elevado a 21 elétrons nessa carga. Ou melhor, essa carga transportou essa quantidade de elétrons, tá bom? Bom, você pode observar que essas questões que nós estamos resolvendo, ela é uma parte quantitativa. Na verdade, é uma parte muito importante da nossa eletrodinâmica, tá? Que são boas, é uma boa quantidade da sua avaliação, tá? Bom, nossa próxima questão. A nossa próxima questão, ela fala sobre tensão, voltagem, tá bom? Eu vou apagar aqui essas questões que você tá observando, tá bom? Você pode dar uma pausa no vídeo para você observar como é feita a resolução ou fazer um retorno no vídeo, tá certo? Eu vou apagar e nós retornamos fazendo a resolução das próximas questões, ok? Bom, eu vou apagar aqui. Vou tomar cuidado para apagar aqui poucas questões, ok? Vamos continuar trabalhando aqui a nossa terceira questão, tá bom? Vou fazer com um pincel de outra cor para você diferenciar. Terceira questão. Terceira questão, ela fala o seguinte: que tensão elétrica é necessária para produzir uma corrente elétrica de 4 amperes em um resistor de 55 ômegas, que foi o conteúdo da nossa última aula, resistência elétrica, tá? Bom, o que acontece aqui? A tensão elétrica, todo resistor, ele tem esse símbolo aqui. Qual é o papel de um resistor, professor? Quando a corrente passa por ele produz uma resistência elétrica. O que é essa resistência? Ele faz uma filtragem da corrente, tá bom? Quando ele faz a filtragem da corrente, ele produz o quê? Ele produz energia térmica, porque a corrente faz com que ele esquente, faz com que ele produza energia térmica. Nós chamamos de efeito Joule, tá bom? Então, quando essa corrente passa pelo resistor, ela sofre dois efeitos. Primeiro efeito, ela sofre a pressão de um filtro, ela é filtrada, ela é estabilizada no resistor, tá bom? Então, o resistor ele serve como um filtro. E a segunda função, tá bom? Ele gera energia térmica, energia térmica, tá bom?
Bom, então a resistência ela é representada pela letra R, ok? Nós trabalhamos na nossa última aula, eu falei para vocês que nós temos uma fórmula muito específica para calcular a resistência. Fica assim, ó. A voltagem é a resistência multiplicado pelo valor da corrente. Então nós temos essa fórmula aqui, que ela também vai fazer parte da nossa avaliação. A tensão, que é a DDP, é a resistência multiplicada pela corrente, tá bom? Então, para utilizar essa fórmula aqui, eu preciso desses 3 itens. Então, para você analisar, a resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Quando um cresce, o outro diminui. Quanto maior a corrente, menor a resistência. E vice-versa, tá? Se você aumenta a intensidade da resistência, você diminui a corrente. Bom, são elementos inversos. Então, a resistência à corrente elétrica, já está falando, a resistência produz um filtro, uma resistência para a corrente, gerando energia térmica. Nossa questão aqui, ela foi bem específica. Eu tenho uma corrente aqui de 4 amperes. Nossa corrente aqui, ela é de 4 amperes. E ela falou também que a nossa resistência aqui, o circuito tem uma resistência de 55 ômegas. Tá? Qual é o valor da tensão? Professor, o que é a tensão? É a voltagem. Por exemplo, nós temos aparelhos que funcionam com 110 volts e 220 volts. Né? Esse valor que você vê nos aparelhos, essa especificação, é a voltagem que o aparelho absorve da tomada. Tá? Ou melhor, é a tensão que ele é submetido para que ele possa gerar uma corrente elétrica. Tá bom? Nesse caso aqui você vai utilizar essa fórmula. Fica como, professor? Vai ficar DDP, é a resistência, no caso é 55, multiplicado por 4, que é o valor da nossa corrente. Então, essa DDP aqui, esse aparelho, ele vai funcionar com uma voltagem de 220 volts. Tá? Essa aqui é a nossa terceira questão. Muito simples, não é? Você pode observar que uma fórmula só, ela consegue resolver uma questão como essa. Tá bom? Nossa próxima questão é a quarta. Ela fala o seguinte. Quarta questão. A quarta questão, ela vai fazer também uma mistura de resistência, corrente, voltagem. Fala o seguinte: 4 pilhas de 1,5 volts, cada uma associada em série, fazem parte de um circuito. Uma corrente com intensidade de meio ampere, tá? Fazem passar por um circuito uma corrente com intensidade de meio ampere. Calcule a resistência elétrica desse circuito. Tá? Eu quero a resistência. Então, na verdade, tá? Essas pilhas, essas 4 pilhas, elas foram colocadas em série. Tá bom? Associadas em série fazem passar por um circuito uma corrente. Então, aqui eu tenho essa corrente. Tá bom? Então, nós temos uma corrente aqui de meio ampere e nós temos uma tensão de 1,5 volts. Ele quer saber o seguinte: calcule a resistência elétrica do circuito. Ele quer que você calcule o valor da resistência. Ok? Bom, vou utilizar essa fórmula? Vou. Fica DDP é a resistência multiplicado pela corrente. O pessoal chama de fórmula do Uri, né? Uri. Então, por exemplo, fica 1,5 é igual a R multiplicado por meio. Meio é a nossa corrente, tá bom? Então, quem vai ser essa resistência? Vai ficar 1,5 dividido por meio. Isso aqui vai dar 3 ômegas. Então, a resistência do nosso circuito equivale a 3 ômegas, tá bom? Que é o filtro, que é a resistência que produz a filtragem dessa corrente elétrica no circuito, tá bom? Ou a resistência do circuito, tá bom? Como assim, professor?
a resistência do material do circuito. Cada material tem a sua resistência. Tem aqueles que têm uma resistência menor, eles esquentam mais, e tem aquele que tem uma resistência maior, eles esquentam menos, tá? Produzem menos efeito Joule. Essa é a nossa quarta questão, tá bom? Então, você pode observar que nessa nossa aula, as questões, elas não são complicadas. Você aplicando uma fórmula, no caso aqui a nossa fórmula do Uri, que eu utilizei na terceira e na quarta questão, você pode observar que facilmente se resolve, tá? Utilizei também a nossa fórmula da corrente elétrica, a carga pelo tempo. Rapidamente você consegue calcular essa corrente. Lembre-se, o tempo é calculado em segundos, ele é aplicado nessa fórmula em segundos, ok? E também trabalhamos a nossa fórmula da carga elétrica, né? Nossa fórmula da carga elétrica, tá? Que eu utilizei aqui na nossa primeira questão, que também ela é necessária para você calcular a corrente. Você só consegue calcular uma corrente elétrica se você consegue calcular também a carga dessa corrente. A carga elétrica que gera essa corrente, tá certo? Bom, ficamos por aqui, tá? Nossa próxima aula, eu já venho com vocês trabalhando mais sobre resistência e dando início ao nosso módulo 15, tá? Que é colocando essas resistências em série ou em paralelo. Ou melhor, trabalhando os resistores em série e em paralelo, tá certo, pessoal? Então ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima aula.